Acho que agora deu. Acho que deu. Está sendo gravado. Pergunta para ela se eu posso iniciar. Ela não me respondeu nada. Mas já tem algo gravando. Pode começar, Nileia. Ok. Então, vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Dileia Pereira Besfontana. Eu sou a atual presidente da AUESC, Associação dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina, e é com imensa satisfação que nós apresentamos hoje essa live, que ela é comemorativa aos 50 anos da associação. E nesse momento eu vou pedir a todos os participantes que, por gentileza, desliguem, os seus microfones e as suas câmeras, para que a gente possa ter uma boa conexão. A nossa associação, ela vai completar 50 anos de muitas lutas e conquistas no dia 29 de agosto de 2020, no próximo sábado. E para comemorarmos essa data tão importante, seu jubileu de ouro, nós estamos aqui presenteando os nossos associados e associadas, os nossos colaboradores e colaboradoras, os nossos parceiros e parceiras, todos os educadores e também todas as pessoas interessadas no tema. Com essa live que traz um assunto que é inerente ao ser humano, a sua sexualidade, e que também envolve muitas questões educacionais. A UESC, neste ano festivo, pensou e planejou com carinho e muita dedicação os eventos de comemoração aos 50 anos. Mas, nós estávamos planejando mais uma edição do nosso 28º Seminário Estadual dos Orientadores Educacionais, que seria realizado agora, no mês de agosto do corrente ano. Porém, a pandemia do coronavírus nos fez transferir todos os nossos eventos para o próximo ano. A situação vivenciada em todo o mundo nos causou um grande espanto, nos impactou, nos mostrou que nem sempre tudo que a gente planeja acontece da mesma forma. Então, diante desse contexto, a UESC buscou outras formas de festejar os seus 50 anos. Elaboramos, para festejar, foi elaborado o nosso 50º informativo da UESC, que traz uma edição especial ilustrado com fotos e fatos históricos destes 50 anos. Também produzimos um vídeo comemorativo que apresenta uma retrospectiva histórica da UESC com depoimento dos protagonistas desta caminhada, os orientadores educacionais do nosso estado. E este vídeo vai ser apresentado no sábado, no dia 29 de agosto, dia do aniversário da UESC. Lembramos que esta live, que também é um presente nosso da UESC, essa live também faz parte da ação formativa 2020. E para falar um pouquinho mais sobre esse processo formativo, que nós também estamos participando, eu convido
a colega orientadora educacional Nina Xavier, do Rio Grande do Sul. Boa tarde a todos e a todas. É uma imensa alegria estarmos aqui participando. É uma imensa alegria estarmos aqui participando desse evento, representando a ação formativa. E, em nome da ação formativa, cumprimentamos a UESC pelo seu cinquentenário e estamos muito felizes de que a UESC também tenha aderido ao projeto da ação formativa 2020. Eu farei uma breve fala sobre a ação formativa. A ação formativa 2020 surgiu no período pandêmico, realmente buscando atender às necessidades que inusitadamente fomos contemplados em 2020. E, por adesão, uniram-se entidades de todo o Brasil. Vou ler rapidamente, porque são muitas. A AXE, a Associação Campo Grandense de Supervisores, a AIERGS, a Associação de Inspetores do Rio Grande do Sul, a AMI, a Associação dos Inspetores de Minas Gerais, a ASFOI, que é a Associação dos Orientadores Fluminenses, a OESC, nossa colega que está aqui representando, né, também a Edileia, a ASESC, a Associação de Supervisores de Santa Catarina, a CISEAL, os inspetores de ensino de Alagoas, a ACES, a qual eu represento, supervisores, né? Mesmo sendo orientadora, estou representando supervisores, e o SINDESP, que é o Sindicato dos Especialistas de Minas Gerais. Temos como base fundante o artigo 64 da LDB, no qual os profissionais da educação são referenciados. E nossa ação se deve, então, a uma proposta de formação ao longo do ano de 2020, atendendo essas demandas que surgiram em função da pandemia. Aproveito, então, já encerrando a minha fala, para mais uma vez parabenizar e desejar um belo momento de live para vocês. Obrigada. Agradecemos a participação da nossa grande amiga Nina, que é orientadora educacional e supervisora escolar, e que nos trouxe aí um resumo do que é a nossa ação formativa, né? Os nossos objetivos, que estão claros na nossa proposta de oferecer esse momento de capacitação para todos os educadores do Brasil, né? E como já foi mencionado, hoje apresentamos mais essa ação comemorativa, a live com a palestra da professora orientadora educacional, que já fez parte da diretoria da UESC, a professora doutora Graziela Halpe. Doutora, ela que é doutora em educação, psicopedagoga clínica, pedagoga, orientadora educacional, pesquisadora científica da UDESC e da Unirio, consultora e palestrante na área de sexualidade e educação sexual. Com o tema A Orientação Educacional e a Sexualidade no Processo de Ensino-Aprendizagem. A proposta deste tema é abordar a importância do papel do orientador educacional nas questões relacionadas à sexualidade dos alunos e alunas, proporcionando formações, possíveis caminhos, reflexões e discussões favoráveis às diversas questões do dia a dia, e o quanto essa abordagem poderá favorecer no processo de ensino-aprendizagem. Esse tema, que é um tema tão importante, a questão da sexualidade, que envolve nós, educadores, nós, pais, nós, mestres, que precisamos saber como trabalhar, como vivenciar a nossa sexualidade. Então, eu agora, nesse momento, quero salientar
que as perguntas elas poderão ser enviadas pelo chat durante a palestra e elas serão respondidas no final da apresentação. Eu sei que muitas dúvidas vão surgir, muitas perguntas, e vai ser um prazer para nós estarmos neste momento discutindo junto com todos os participantes. Sejam todos bem-vindos, vamos participar ativamente, porque realmente o tema é muito importante e nós precisamos discutir muito sobre as questões de sexualidade. E é com satisfação que eu passo a palavra à professora e orientadora educacional, doutora Graziela Raupp. Com você. Obrigada, querida. Uma boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês, participar com a UESC, né? Associação do meu coração, nos 50 anos ainda, né? De luta pela categoria dos profissionais, né? Orientadores educacionais. Realmente é uma grande honra e uma responsabilidade. Cumprimento a diretora da associação, professora Adileia, a minha parceira, né? De pesquisa, de luta na área da sexualidade, a professora doutora Vera Marques, professor Lorival, a professora Lúcia e a professora Ivanice. Acho que eu não esqueci de ninguém da diretoria. A todos os presentes, orientadores educacionais, supervisores, a querida Nina, né, supervisora e orientadora educacional, também temos muitas parcerias em conjunto, é sempre um prazer. Bom, quando pensei num título, né, para trazer para essa discussão, diante de tudo que nós estamos vivenciando, né, a questão da sexualidade, da educação sexual, ela tem se tornado cada vez mais emergente. Por mais que seja um tema, né, que há muito já se discute, e uma luta grande, né, com mais de 30 anos, né, na UDESC, enquanto pesquisadores, já tem buscado, né, pela inserção da educação sexual nas instituições de ensino. Nós tivemos agora, recentemente, casos que chocaram, né? Chocaram o Brasil, chocaram internacionalmente outros países, né? Com o estupro de uma criança de 10 anos de idade, né? E a questão do aborto, dessa gravidez, quantas coisas nos remetem, né? Eu lembro que um tempo atrás, a preocupação era com uma gravidez na adolescência de 13, 14, 16 anos. As preocupações agora estão em torno de crianças, né, de 10, 11, 12, 13 anos de idade. Então é isso, né? E falando, né, da orientação educacional, que tem aí, né, o tema dessa fala de hoje, a orientação educacional e a sexualidade no processo de ensino e aprendizagem, a ideia é trazer, né, mesmo para que nós possamos refletir, e eu gostaria imenso que pudessem conversar através do bate-papo, que fossem me passando as perguntas, para que nós possamos, né, agora nesses minutos de fala que eu tenho, nós possamos refletir em conjunto, porque aqui somos todos educadores, né? E como educadores, nós também somos educadores sexuais uns dos outros, já diria a professora Sônia Mello, que eu tive o prazer de ter como minha orientadora, né, de 3 pós-doutoramentos aí. Então, direito à informação. Quem tem direito à informação? Todos nós temos direito à informação, mas quando nós falamos em sexualidade, né, uma sexualidade ainda carregada de mitos, tabus, preconceitos, receios, né, muitos medos, excludente, né? Nós temos uma sociedade, uma sexualidade, não a sexualidade em si, né? Mas o conceito de sexualidade por muitos, muito excludente. Nós acabamos excluindo nossos alunos quando nós não aceitamos uma orientação sexual diferente da nossa, né? E aqui falando que nós vivemos numa sociedade heteronormativa, né? Aquela que vê a heterossexualidade como a única, a real, a verdadeira, né? Aquela que é uma sociedade onde os jovens, né? E aí nós vamos abordar a questão dos jovens, né? Dos adolescentes, onde eles começam a se descobrir com uma outra orientação sexual. Então, ela é excludente.
né? Então, nós precisamos. E será que nós não temos direito a essa informação? Temos, né, gente? E aí eu parto do princípio do papel do orientador educacional, né? E quando eu falo no papel do orientador educacional, eu questiono, são tantas, né, as missões, são tantos os deveres, né, quanto, né, enquanto parte dessa gestão, né, porque o orientador educacional ele faz parte da gestão escolar. E aí eu trago aqui que é o papel de mediar entre o professor e o aluno para a garantia efetiva dessa aprendizagem, buscar pela formação integral do estudante, a integração de toda a comunidade escolar no processo educacional do sujeito. E ele também tem que perceber, né, o papel do orientador educacional é perceber o que está incomodando, né, no seu meio educacional, na sua instituição de ensino, né, como é que está esse processo quando a gente não aceita, quando a gente exclui, né, por falta de conhecimento, né, por ignorância mesmo, né, por falta de compreensão, ou, o que é pior, de não querer ver o que é a sexualidade, né? Porque eu parto do princípio que as pessoas não têm culpa diante da sua construção. Se nós pensarmos que de geração em geração nós fomos construídos com uma sexualidade aí carregada desses mitos, tabus, preconceitos, como a sexualidade como algo pecaminoso que não deva se abordar, tudo bem, nós fomos construídos dessa forma. Mas quando a gente nega a necessidade de buscar uma formação para mudar essa realidade, aí a questão é muito séria. É muito sério, porque nós podemos dizer podemos dizer que nós não sabemos abordar, mas eu parto do princípio que quando o nosso filho, o nosso aluno, nos pergunta qualquer coisa relacionada, né, poderia ser qualquer assunto, mas falando aqui da questão da sexualidade, nós temos o dever, a obrigação de dar um retorno para o nosso aluno e para, né, os nossos filhos, porque a primeira educadora sexual é a família. A gente parte desse princípio. É na família que os nossos jovens, né, as nossas crianças, deveriam encontrar. Agora, se nós formos ver as pesquisas vão mostrar que os pais, né, os familiares não estão preparados para a abordagem da questão da sexualidade, o que acaba delegando à escola. A escola, por sua vez, também tem receios, também tem uma série de questões que não consegue abordar na sua plenitude. E aí a gente vai ver logo a seguir essas questões, né? Quando que nós deveríamos de ter uma ponte muito linda entre família e escola, para que nesse processo da sexualidade, o desenvolvimento da sexualidade dos nossos alunos fosse de uma forma tranquila, saudável, feliz, né? Corroborando aí com esse papel, né, do orientador educacional no processo de ensino e aprendizagem. E aí, por que educação sexual, né? Por que abordar? E essa ausência de formação docente? Engraçado, eu sou egressa da UDESC, né, onde eu tive a disciplina, e eu não canso de falar isso, porque eu me orgulho imenso, a disciplina obrigatória de educação e sexualidade há mais de 20 anos atrás, né? Mas quantas universidades no nosso país aborda na sua formação, e aí eu não falo só na formação do pedagogo, não, eu falo na formação de todos os profissionais, né? Onde ou quais universidades abordam essa temática efetivamente para que nós possamos ter profissionais capacitados para abordar a temática da sexualidade. Bom, se são poucas as universidades que abordam, se nós temos uma sociedade, né, machista, preconceituosa, onde não se pode falar de sexualidade ainda, é claro que tudo com as suas exceções, como é que nós vamos ter uma sociedade diferente? Então, nós não temos profissionais, porque são poucas as universidades que abordam. Por sua vez, né, esses jovens que futuramente serão pais, né, famílias, vão constituir suas famílias. Então, nós permanecemos num ciclo vicioso, que eu digo, puxa, faz mais de 20 anos que eu discuto essa temática,
e o discurso parece que não muda, né? Então, como é que a gente vai mudar isso, né? De que forma que nós vamos mudar isso? E aí, por que educação sexual? Aí eu trago a questão da gravidez na adolescência, né? Que é, dentro da área da sexualidade, o que mais causa o abandono escolar. 50% acima da média mundial, isso falando em dados do Brasil. A cada 1.000 adolescentes, 46 engravidam por ano. 434,5 adolescentes se tornaram mãe e pai nesse ano. 900 mil, né? 930 adolescentes dão à luz por dia. 75% dessas mães de 11 a 16 anos abandonam a escola. Por que educação sexual? E aí, né, quando a gente fala da maternidade, a gravidez na adolescência, muitas vezes se esquece, né, do trabalho da questão da paternidade ativa, da paternidade responsável, da paternidade amorosa, e aí nós temos esses dados. A quantidade de abandono paterno é resultado do que nós estamos vivendo. 11,5 milhões de abandono paterno. 5,5 milhões de crianças não são registradas com o nome do pai. Mas isso é o quê? Esses dados são o quê? São resultado de um dia para o outro? Não, né? Isso são resultados de toda uma educação machista, sexista, né? Onde a educação sexual não é abordada nem nos mais pequenos. Onde nem nos mais pequenos, não é abordado nos pequenos. Muito, né? Muito menos nos pequenos, é isso que eu quis dizer. Então, se nós não começarmos com uma educação sexual da infância, né, onde a gente vai poder trabalhar, menino pode brincar de boneca, sim, menino pode chorar, sim, menino tem responsabilidade, sim, né? Não é a menina que vai cuidar do filho na brincadeira de boneca, não é só a menina que vai arrumar a casinha, não é só a menina que vai lavar a loucinha. Então, assim, a educação sexual, ela contempla diversos fatores que vêm possibilitar futuramente numa sociedade muito melhor. Porque todo esse abandono paterno, ele tem, como é que eu quero dizer? Desenterra, né? Faltou a palavra. Enfim, em crianças hoje que sofrem consequências terríveis por causa desse abandono paterno. Eu li agora e fiz, inclusive, um post no meu Instagram dizendo que eu não quero ser pai, não quero ser chamada de pai, né? Não quero. Porque quando a gente chama de pai alguém, né, que quer dizer que tem as funções de pai e mãe, a gente sobrecarrega uma mulher que fica com tudo nas costas. Então, nós precisamos chamar os nossos meninos, os nossos jovens, né, para assumir as suas responsabilidades. E isso começa desde muito cedo, não é de um dia para o outro. Por que educação sexual? Nós temos 180 estupros por dia, 81 do sexo feminino, 53,8 até 13 anos de idade. 4 meninas até 13 anos são estupradas por hora no Brasil, ou seja, a cada 15 minutos, uma criança é estuprada. Por que educação sexual? Como que nós vamos proteger essas crianças? De que forma? O abuso contra crianças e adolescentes é mais comum do que se imagina. E ainda, 500 mil casos por ano oficiais. Então, estima-se que esses dados são 3 a 4 vezes maiores. E na maioria são por parentes próximos. Por que educação sexual? Nós estivemos agora recentemente, no mês de maio, mês que se comemora, né, o dia contra a violência sexual. Nós tivemos um movimento que se chamou Exposed Floripa, com 80 meninas adolescentes relatando através do Twitter abuso sexual, violência sexual. Isso foi uma coisa bárbara, que elas começaram a relatar a partir de uma que começou, que teve a coragem de descrever.
foi que se tornou um movimento nacional, repercutiu nacionalmente e internacionalmente. Eu estou falando de 80 meninas, né, jovens mulheres, aqui em Florianópolis. Aqui em Florianópolis. E esse movimento, né, se repercutiu a nível nacional, acontecendo em várias cidades e estados do Brasil. Por que educação sexual? Sem falar aqui, né, que eu poderia trazer muitos mais dados do abuso sexual na internet, em função da pandemia, isso tem aumentado consideravelmente. A questão da exploração sexual, o assédio sexual, a exposição a conteúdos pornográficos, é muito fácil. Ontem eu estava pesquisando, eu queria a figura de uma criança, uma caricatura, alguma coisa, como é que eu coloquei no Google? Criança, caricatura, pênis, pintinho, era uma coisa assim sobre uma postagem que eu ia fazer no Instagram. Vocês não têm noção do que veio. Sabe, eu coloquei de uma forma não num sexo explícito, algo mais tranquilo. Eu fiquei horrorizada. Então, assim, é muito fácil. É muito fácil. Então, assim, é triste, entendeu? Quando a gente nega essas informações ou quando a gente fecha os olhos para não ver mais essas informações. A questão das infecções sexualmente transmissíveis. Então, os jovens, eles sabem que tem que usar o preservativo, mas é preciso de muito mais trabalho em cima disso. É preciso um trabalho de conscientização, de responsabilidade, porque eles têm que arcar com essas responsabilidades. E esse é um processo que não inicia de uma hora para outra. Então, nós temos aí um aumento dos 15 aos 24 anos, não é? Porque eles também consideram, por exemplo, a questão da AIDS, né, do HIV, como uma doença crônica, porque eles não veem com a qualidade dos medicamentos retrovirais, esses jovens não veem os seus pares acamados. Então, na adolescência, a preocupação deles é com o quê? Com a gravidez na adolescência, não é? Porque a barriga vai aparecer. Mas com as infecções sexualmente transmissíveis, são raros. Então, nós precisamos chamar os nossos jovens. E aí nós temos, né, com a questão do HIV, o aumento do HIV, nós temos o aumento da sífilis, da hepatite. Então, essas doenças, essas infecções sexualmente transmissíveis, elas aumentam ainda, né? Por exemplo, se um adolescente tiver pego uma sífilis, 18 vezes mais, né, as chances dele contrair um HIV. E aí a gente poderia trazer, né, as outras orientações sexuais, né, as formas, as diferentes sexualidades, né? O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Em 2019, 121 travestis e mulheres transexuais e 3 homens trans foram assassinados. O que tem a ver com a escola isso? Não é na escola que a gente tem que trabalhar o respeito, a aceitação, a inclusão. E a pandemia, o que ela trouxe? Ela trouxe uma alta ainda, para piorar a situação, de 49% em relação a essas 43 ocorrências. Vocês sabiam que a expectativa de vida de um travesti é de 36 anos? Será que é possível a gente imaginar que um jovem, ao se identificar como um travesti, e ele ter apenas 36 anos, ficar até só os 36 anos? Pois é triste, né? E essa população lidera as mais tristes estatísticas de vulnerabilidade e mazelas sociais, porque é uma sociedade excludente, que não aceita, onde na maior parte das vezes eles vão para uma prostituição, porque não conseguem trabalho, porque são expulsos de casa, porque sofrem bullying na escola. E por que falar de educação sexual? E a ausência de formação docente, que eu falei lá no início, né? Das poucas universidades que se abordam. Bom, se nós temos poucas universidades que abordam, ainda bem que a minha, né? A minha aqui
A minha de coração abordou e sou feliz por isso. Eu entendo também que outras também já estão abordando. Hoje a gente tem mestrado em sexualidade, temos já doutorado em sexualidade, né? Temos especializações, já temos, né, um avanço nesse sentido. As escolas, por sua vez, há uma lacuna enorme dessa ausência de formação docente. Então, se não temos a formação docente inicial, nós precisamos de uma formação docente continuada. É aquilo que eu falei lá no início. Nós precisamos perceber o que os nossos alunos, desde as crianças, aos adolescentes, aos jovens, precisam. Não tem mais como fechar os olhos de que nada está acontecendo. E a questão da sexualidade, ela vai interferir diretamente no processo de ensino e aprendizagem. Não tem como alguém que sofre bullying, cyberbullying, uma gravidez na adolescência, né, mesmo uma paternidade na adolescência, está no seu processo de ensino o que por direito seria de todos os jovens. Aí, quando diz que falta, me vem isso agora, né? Nesse mês de julho. Professora cristã é investigada por dizer que a homossexualidade é pecado na Paraíba. Bióloga, teóloga, eu fico pensando, o que nos falta? Não é possível. Aí eu penso que essas pessoas que têm esse preconceito, essa visão enraizada, né? Uma religião onde nós temos, né? Por direito, que as instituições escolares devem ser laicas, onde o saber científico tem que se sobrepor, elas têm que ser penalizadas, essas pessoas. Porque a vida de muitas outras dependem, né, do professor, que ainda é, né, professor juntamente com a família, os responsáveis pela era coordenadora pedagógica no Lar Recanto do Carinho, aqui na Agronômica, né, que é uma ONG, que na altura recebia somente crianças vindas, né, de famílias ou com pais falecidos pela questão do HIV da AIDS, né, ou porque estavam retiradas, né, por ordem judicial, etc. e tal. Quando duas crianças, eu, coordenadora, eu tinha sobre a minha responsabilidade 72 crianças soropositivas. A escola, que fica na esquina, sabendo que aquelas crianças eram soropositivas, né, na altura, e essas duas crianças chegaram e disseram: Grazi, a professora de ciências diz que a AIDS é como um balão. Assim elas faziam as crianças. É como um balão que cresce, estoura e a pessoa morre. Professora de ciências. Sabendo aquela professora que na sua sala tem duas crianças soropositivas, mesmo que não tivesse, mas eles sabiam. E por direito, a lei garante o sigilo. Eu não, eu pensei que foi a minha pesquisa de doutorado, inclusive, né, em 2004, 2005. Se a professora de ciências diz que a AIDS é como um balão que cresce, estoura, a pessoa morre, o que dirão os demais professores? Então, não é papel também do orientador educacional, dentro desse processo, de incluir essas crianças sem nenhuma discriminação? A formação dos professores. Então, nós precisamos, enquanto orientadores educacionais, trabalhar, buscar por uma sexualidade que inclui por uma sexualidade tranquila, amorosa, saudável. E aí falar das dificuldades da abordagem, né? Aí nós vamos falar de várias coisas, né? A grande parte dos professores dizem que tem receio dos pais, né, das famílias, não tem conhecimento, ficam constrangidos quando falam sobre o tema, porque está relacionado com a sua formação, que nós falamos, né? Se as nossas famílias não falavam, se tudo era escondido, né? Como falar, né? À vontade
com essas crianças, com esses jovens, né? Falando com os nossos adolescentes, como que nós vamos falar sobre isso, né? Sobre a questão da sexualidade. Só que é muito mais, e aí a gente vai ver, então são várias as questões, né? A grande delas é a parte, é devido justamente, aqui como ainda trouxe diversos autores, poderia citar muitos mais, né? Que é a falta de formação dos professores, né? E a questão da desmistificação do que é sexo e sexualidade. Quando a gente fala em sexo e sexualidade, são duas coisas diferentes. Fazem parte uma da outra, mas são diferentes. Quando a gente fala numa proposta de educação sexual emancipatória, libertadora, responsável, a gente está falando de sexualidade. Sexualidade é algo que contempla o ser humano. Sexualidade é algo intrínseco ao ser humano, onde ele não consegue sair, se libertar. Onde eu for, a minha sexualidade vai junto. Eu lembro sempre da Sônia Mello aqui falando. E o sexo é uma parte da sexualidade, é uma parte muito importante, mas é uma parte, está relacionado, né, aos órgãos sexuais, ou mesmo no senso comum, vou fazer sexo. Sexo é gostoso. Agora, a sexualidade é muito mais. Então, é preciso entender qual é a proposta de educação sexual para as nossas instituições. E, para isso, os professores, os orientadores, os gestores, as famílias, né? E os nossos alunos precisam de formação. E aí é importante, né, trazer, porque quando pensa assim, puxa vida, né, há um retrocesso na educação sexual? Sim, há. Há um retrocesso, é como eu disse, né? Há 20 anos parece que eu não saio do lugar, estou sempre falando a mesma coisa e não vou me cansar porque eu vou continuar nessa luta por muito tempo, até o resto da minha vida, penso eu. Então, assim, os professores precisam saber que nós temos a Constituição Federal, que vai te dar, né, uma abertura, que é a nossa lei maior. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, completando agora 30 anos. A Lei de Diretrizes e Bases, os PCNs, né, de uma forma transversal para se trabalhar a educação sexual. A BNCC vai trabalhar a forma de competências, vai falar da diversidade. As leis municipais, né? Então, cada um vai buscar a lei municipal que possa te dar um respaldo, e sempre há. Então, o professor ele precisa saber que há toda uma legislação que, quando ele tiver o embasamento, não tem como não se abordar a temática com as famílias. Mas eu também parto do princípio que esse trabalho tem que ser com as famílias. Então, é um tripé. Formação docente, né? Formação dos orientadores, formação docente, gestores, formação das famílias e aí abordagem com os alunos, com as crianças, com os nossos adolescentes e jovens. Então, é preciso se respaldar, conhecer, chamar as famílias para essa abordagem, preparar um projeto político-pedagógico que inclua, né, a questão da sexualidade, porque não tem como separar. E quanto mais fecharmos os olhos para as questões da sexualidade, mais dados alarmantes nós teremos, infelizmente. E aí a Constituição vai dizer, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao respeito e à liberdade, de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Quantos jovens se suicidam por não serem aceitos com a sua orientação sexual? E aí? A Constituição não está dizendo isso, não está dando um respaldo? A escola está, né? Então, a escola, como né, se posicionar e chamar essas famílias para essa abordagem. E se as famílias não quiserem, abordem, arquem, porque tem uma legislação brasileira que te dá um respaldo para essa abordagem. O Estatuto da Criança também vai dizer: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração e violência.
É compromisso de todos garantir o direito à educação, né? Para que eles não possam ser colocados em situações constrangedoras como aquelas decorrentes da prática do bullying. Quanto que a gente vê de exclusão nas nossas escolas? Por que educação sexual? Então, assim, nós temos um aparato de leis que nos dão o respaldo. O que nós precisamos é de capacitação, de professores que, mesmo que não tenham na sua formação inicial a abordagem dessa temática, que mesmo que não tenham na sua formação familiar a abordagem dessa temática, que busquem alternativas para terem esse conhecimento. E aí a educação sexual, ela vai, né? Ela vai além, né? Aquela que procura integrar os aspectos formais e informais, né? Que possibilita que cada pessoa viva a sua sexualidade de forma saudável, feliz e responsável. O que eu estou falando agora no decorrer é aquela que proporciona ao indivíduo o estabelecimento de uma relação saudável. É aquela que possibilita o desfrutar do amor numa possibilidade de encontro mais pleno e realizador entre os seres mais inteiros e afetuosos. A educação sexual é muito ampla e não tem como ter um processo de ensino e aprendizagem significativo se nós não abordarmos, se nós não conversarmos e se nós não iniciarmos esse processo de uma educação sexual intencional emancipatória nas nossas escolas. Então, orientadores educacionais, orientadoras, levem essa discussão pertinente para os seus gestores, para os seus professores, tragam eles, mostrem que a sexualidade é algo muito amplo e muito bonito e que deva ser vivida da melhor forma, de uma forma plena. E o que a gente espera com isso? Que nossos educandos possam viver bem a sua sexualidade de forma saudável, feliz, ao mesmo tempo contribuir para que ele esteja apto a participar da transformação social. Consequentemente, esses jovens que hoje na escola, essas crianças serão jovens na escola, tiverem abordagem de uma educação sexual, nós teremos uma sociedade diferente. Se a escola não fala, a família não fala, a universidade não aborda, tudo com raras exceções, que sociedade nós vamos ter? De que forma nós vamos mudar? Não é mesmo? Tudo permanece da mesma forma. E a gente não consegue avançar. Então, reconhecer-se como sujeito de sua sexualidade. Então, nós, adultos, é importante, né, na formação de professores, pensar como foi a nossa sexualidade. Eu agora fiz essa semana uma enquete no meu Instagram, depois eu vou deixar até para quem quiser participar, que eu estou agora com um trabalho autônomo, né, falando, abordando bastante essa questão profissionalmente mesmo no Instagram. Eu fiz uma enquete com qual foi a primeira pessoa que falou sobre sexo com você? 10% dessa enquete foi a família. 10%. 20% foi a escola. Outros 20%, 40% a escola, 40% amigos e 10% não colocaram. Acho que não fechou a conta, né? Alguma coisa assim. Gravem só isso. 10% foi a família, que é a primeira educadora sexual. E ainda muito pouco. E sabem como que a escola abordou? Porque são pessoas, né? Meu Instagram não é de jovens, é mais de adultos a partir dos 20 anos, mais ou menos. As respostas foram na aula de ciências, biologia. Quer dizer, nós continuamos no mesmo e as coisas não avançam. Então, resultados esperados, né? A socialização do conhecimento, o respeito à diversidade, a melhoria nas relações interpessoais, a mudança de atitudes, promoção da saúde sexual, uma aprendizagem significativa e, consequentemente, né, a redução do abandono escolar. Então, o processo, a sexualidade, o orientador educacional, a escola, de uma forma geral, está completamente responsável por esse processo de ensino e aprendizagem. Então, não tem como não abordar. Eu não consigo ver uma escola que não aborde.
E agora, em momentos de pandemia, eu adoro José Pacheco, pedagogo, né? Pesquisador português. E lendo uma matéria dele, bom, ele sempre falou que a sala de aula, já há muito tempo, que a sala de aula estava com os dias contados. Essa sala de aula, né? Um atrás do outro, enfileirado, o professor como detentor do conhecimento. E lendo uma matéria dele agora, recente, semana passada, onde ele diz: as escolas não estão fechadas. O que está fechado são prédios. Porque a escola de aula não pode ser mais a mesma entre quatro paredes. Então a escola está aí viva. E esses dados alarmantes que eu trouxe, essa preocupação com esse processo de ensino, né, um abandono escolar gigante que nós temos no nosso país, por vários outros, né, itens. Mas falando aqui da questão da sexualidade, é algo que a gente pode mudar, está ao nosso alcance. Enquanto orientadores educacionais, onde nós buscarmos uma formação nessa área e pudermos, né, orientar os nossos professores, os demais gestores e, consequentemente, os nossos alunos. Nós teremos uma realidade diferente. Então, o orientador educacional ele tem um papel muito importante nesse processo. E aqui, chegando ao final já da minha fala, né, é necessário que existam políticas públicas mais, né, efetivas no intuito de garantir o processo de ensino e aprendizagem, pois embora a responsabilidade pela educação desses alunos seja primeiramente da família, a transferência do dever de guarda e vigilância é delegada à escola a partir do momento em que esses ingressam na instituição. Então, está aí o nosso papel. É importante também ressaltar que assegurar a promoção da saúde sexual dos jovens, aqui os nossos adolescentes, né, crianças, é dever das famílias e das instituições de ensino, do orientador escolar, dando ênfase à importância da sexualidade e da educação sexual na construção de conhecimentos responsáveis e conscientes dos nossos alunos. E o final mesmo é esse: constata-se que as instituições de ensino, quando agem de forma omissa. Eu fiz uma live agora, semana retrasada, com um promotor de justiça, falando sobre a paternidade ativa. E eu queria saber como é que as instituições de ensino, as famílias, podem ser culpabilizadas, né, responsabilizadas por essa ausência, né? E tem toda uma legislação que pode. É difícil, mas tem. Então, constata-se que as instituições de ensino, quando agem de forma omissa, por meio da falta de orientação ao aluno, às famílias e aos professores, contribuem para que essa prática se prolifere. É a tal geração em geração, sociedade que não muda, tendo que ser, por esse motivo, responsabilizada. Gente, eu achei que tinha acabado, mas não. Tá, essa aqui é uma fala minha, tá ótima. Então, respaldada, né, pela abordagem sociohistórico-cultural e compreendendo as instituições de ensino como locus favorável da educação para a emancipação, há de se investir nas questões de educação sexual intencional, entendida como um direito a todo cidadão, desmistificando preconceitos e tabus existentes na educação das pessoas. Meu muito obrigada, eu me coloco agora à disposição para quaisquer dúvidas. Professora, doutora Graziela Halp, nós tivemos aqui algumas participações, algumas perguntas que eu gostaria de passar para você e você ir discutindo um pouquinho dessas questões. Claro. Mônica Christian Rio Gomes, que faz parte também da diretoria da UESC, ela é a nossa secretária-geral. Ela fez aqui uma pergunta bem interessante. Ela pede que você ajude a discutir um pouco esse tema. Atualmente existe muito mais informações através das mídias.
como se explica esse índice alto de gravidez e violência sexual? Mônica, antes de mais, né, os meus cumprimentos. Desculpa não ter feito esse cumprimento inicialmente, você como membro, né, da diretoria da UESC. Então, meu carinho, querida. Realmente é uma questão, né? Quando a gente diz que a internet veio para trazer muitas informações, e eu acho que sim, ela traz, né? Por um lado, ela ajuda imenso, por outro lado, ela não ajuda muito, que é o caso da pornografia, né? Do assédio, da proximidade com esses abusadores, né? Tem todas essas questões. O conhecimento, né? Informação é uma coisa, conhecimento é outra, certo? Então, nós temos informações, mas a construção do conhecimento não é somente com a base na informação. Ela precisa ser refletida, ela precisa ser discutida, né? Ela precisa ser sinalizada da importância daquilo ali. Aí sim, a partir da construção do conhecimento, dessa responsabilidade, né, desse jovem, dessa jovem, sobre a sua sexualidade, é completamente diferente. Mônica, espero que tenha respondido. Sim. Passando para uma próxima questão, da Janete Fátima Bozo Bossocrá. Ela coloca um relato da importância do olhar na escola em defesa das crianças com relação ao abuso sexual. Ela registra: vivenciei um caso em que foi denunciado, enquanto escola, o abuso de uma menina de 6 anos, deficiente intelectual severa, abusada pelo próprio pai. Estamos no tribunal em defesa desta criança. O que se diz dessa situação? Uma barbárie, né? Uma coisa monstruosa, absurda, nojenta, algo que nos remete ao pior do pior, né, do ser humano. É uma coisa incompreensível, eu não consigo. Dentro da violência sexual, temos aí a professora Vera, que é estudiosa nessa área, muito mais do que eu, né? É uma especialidade dela. Mas dos 90%, né, dos homens abusadores, 20% sofrem de pedofilia, né, que é um transtorno. E os outros? E os demais? Por que são abusadores? Então, novamente, aí nós temos uma sociedade que empodera esses homens que acham que não vão ser culpabilizados, que não vão ser responsabilizados, né? É uma sociedade que não tem uma equidade de gênero, né? E isso começa lá na infância, quando eu disse que menino brinca de boneca, sim, menino lava louça, sim. Esses dias vi no Facebook, numa página de um colega pesquisador também da área, e ele colocou assim: vocês acham que o homem deve ajudar nas arrumações da casa? Eu disse: como? Que pergunta é essa? Ele estava querendo, né, discutir, eu fiz lá uma provocação. Ajudar? Ajudar? Vocês acham que a mulher deve ajudar nas questões da casa? Então, não é uma questão de ajuda, é simplesmente fazer porque tu tem que fazer, né? O homem não é ajudar, né? Essa equidade de gênero, ela tem que começar desde sempre. E aí, vivenciar na sala de aula. E a sorte, eu esqueci o nome dessa professora, Adileia. Essa, Janete Fátima. Sim, ó, a sorte. Que bom que vocês conseguiram identificar e que isso, né, tem dado. Então, assim, o professor, ele precisa ter uma formação para poder identificar, né? Ele precisa ter um mínimo de conhecimento para poder salvar essas crianças desses abusadores, desses jovens, o número aí de relacionamentos abusivos na adolescência. Gente, os dados são
terríveis. Então, nós precisamos de formação. Com certeza. Eu tenho aqui mais uma participação de uma jovem, ela colocou aqui como Chiara, e ela tem uma colocação bem interessante. Como a professora Grazi estava falando, o Brasil é um país que mais mata transexuais no mundo. Mas pensando bem, no início do problema, pessoas que não assumem relacionamento com pessoas trans, tratam como um feitiço, abusam. Ainda existem muitas dúvidas e preconceitos sobre a transexualidade. Precisamos da educação sexual para já ensinar a respeitar a transição desde o início, ensinar para as crianças e adolescentes que mulheres trans são mulheres e pronto. Homens trans são homens e pronto. Para que se cresçam entendendo que as pessoas que sentem que querem ser assumidas, querem oportunidade de emprego, querem ser reconhecidas como seres humanos. É isso, é Kiara, né? Ou Chiara, mas assim. Kiara. Kiara. É isso, né? Então, para que nós possamos ter uma sociedade diferente, nós precisamos trabalhar essas questões desde sempre. Né? O respeito ao outro, independente das suas diferenças. Né? O processo de transição é um dos momentos mais importantes na vida desse jovem. Quando a família vira as costas, a escola precisa estar lá, acolhendo essa família, acolhendo esse jovem, para juntos nesse trabalho poderem seguir em frente, para que não haja suicídio, para que eles não abandonem a escola e vão para a prostituição. Por que eles vão? Porque não são acolhidos, porque não são aceitos, porque não tem banheiro nesse processo de transição. Olha o caso da Tami, aquele menino, né, filho da Gretchen. Agora, recentemente, uma propaganda que fez sobre a paternidade, o quanto que sofreu, quer dizer, sofreu não, mas o quanto que sofreu preconceito, né? Porque não pode, um pai trans não pode ter um filho, né? Pela adoção das crianças, é uma coisa absurda, E trazer para reflexão, né? O quanto que esses casos de homofobia, transfobia, todas essas questões, por que incomoda tanto as pessoas, né? Algumas pessoas, dessas pessoas preconceituosas, por quê? Por que incomoda tanto? Nós precisamos discutir tudo isso. É muito sério. É muito sério. Eu penso que se incomoda é porque tem algo errado. Eu penso que é muita falta de informação, né? E aí a nossa colega aqui traz uma questão. Ela é Sandra Regina Truppel. Ela coloca: o jovem quer ser aceito nos grupos, por isso ignora as informações. Ela fez essa colocação. Sim. Pois é, Sandra, essa é uma questão da adolescência, né? Mas quando tu não tem uma base familiar que dialogue, quer dizer, eu não tenho aqui as receitas prontas, tá, gente? Aqui são só discussões que eu trago, né, para que nós possamos refletir. Penso eu que os jovens que têm a sua família mais próxima, amigos mais próximos realmente, né, que possam, pessoas mais responsáveis, sejam os professores ou algum familiar, torna-se mais fácil nesse processo de não ir, se Maria vai com as outras, né? Ele faz, eu também vou fazer para poder ser aceito no grupo. Né? Então, assim, a questão da educação sexual, ela tem por objetivo responsabilizar, chamar esse adolescente, esse jovem, para as suas responsabilidades. Então, todas essas questões, elas devem e têm que ser discutidas na escola, sempre com as famílias também. Sim. E dentro do nosso horário, e já, digamos assim, quase finalizando, mas queremos colocar mais aqui uma questão para finalizar a nossa live.
da professora doutora Vera Marques dos Santos, a professora Vera Márcia coloca: por isso, educação sexual é importante, pensando nos diferentes grupos e tribos que jovens e adolescentes participam, né? Participam de todo esse processo. Então, ela quer aqui deixar, né? E queremos aqui deixar registrado o quanto é importante a discussão dentro do âmbito da família, das escolas, das universidades, dos diferentes níveis e modalidades de ensino. A educação sexual, ela precisa ser discutida, abordada. Nós não podemos fechar os olhos a todas essas situações que estão acontecendo, a esses dados que a professora Graziela nos apresentou. São dados alarmantes. E enquanto a gente não encarar de frente, né, professora, essa discussão com seriedade, com naturalidade, né, isso não vai mudar. Só vai piorando cada vez mais. Não é mesmo, professora? Com certeza. Com certeza, Edileia, é isso. Se nós queremos mudar essa realidade, essa sociedade excludente, né? Essa sociedade machista, sexista, homofóbica, transfóbica, uma disparidade, né? A falta de equidade de gênero, nós precisamos discutir as questões pertinentes desde a infância. Desde a infância. Nós não vamos falar de sexo na infância, nós vamos falar de sexualidade, o respeito ao outro, o respeito às diferenças, né? A afetividade e assim sucessivamente, né? No decorrer, nos processos da vida, né? E, consequentemente, né? Contribuindo aí com esse processo de ensino-aprendizagem, porque, como já foi dito e falado, e que todos nós já sabemos, o direito à educação é um direito de todos. Então, não o abandono escolar, e sim, né, a educação sexual, a promoção da saúde sexual dos jovens. É por aí. Então, aqui, nós, representantes da UESC, né, queremos parabenizar a professora, doutora Graziela Halpe, e dizer que no nosso chat, durante todo o processo aqui da live, nós tivemos muitos elogios. Obrigada. E agradecimentos pela live, e agradecimento à palestrante. Teve muitos comentários. O assunto, o tema, ele é muito vasto, né? Aqui, em 1 hora, é pouco tempo, né, professora Grazi, para a gente discutir esse tema que é tão importante e que nós, orientadores educacionais, nós precisamos ter claro, nós temos que saber trabalhar as questões da sexualidade na escola. A gente sabe que a primeira educadora é a família, mas quando a família não cumpre esse papel, não faz a sua parte, cabe a nós, educadores, nós, orientadores educacionais, nós, professores, abordar, discutir, dialogar nos diferentes momentos, começando lá da educação infantil, né, como a professora Grazi tão bem frisou, é lá na educação infantil que a gente já dá o início e vem discutindo, conversando de forma clara, simples, sem preconceito, o que é a sexualidade, e aí entra no ensino fundamental, no ensino médio, nas universidades. E nós precisamos, sim, que os nossos professores, que os nossos educadores tenham a oportunidade de ter a educação sexual. Eu, por exemplo, professora Grazi, eu fiz uma faculdade de orientação educacional maravilhosa, mas, infelizmente, eu não tinha
eu não tive nenhuma disciplina que abordasse a questão da sexualidade. Então, o que aconteceu? Como eu não tive lá na minha formação acadêmica, eu fui buscar depois de formada. E ainda bem que a gente tem essas oportunidades, né? Tive participando de vários cursos com a professora Graziella, de pós-graduação, que é o que vai nos dar esse conhecimento científico, para que a gente possa passar as informações aos nossos alunos e alunas. E a Nina, a nossa colega Nina Xavier, também agradece e parabeniza, em nome da Ação Formativa 2020, a sua presença, a sua grande contribuição, professora Graziella. E quero aqui, mais uma vez, dizer que essa maravilhosa live, para mim e para todos que têm interesse no tema, para todos os associados da UESC, foi um presente da UESC para todos vocês, dos seus 50 anos de atividade. Que aqui fica registrado o nosso carinho, a nossa gratidão à professora Graziella, que veio trazer toda essa grande contribuição para todos nós, carinhosamente aceitou o nosso convite e aqui esteve e está junto conosco. Então, muito obrigada, professora doutora Graziella Halpe, pela sua participação em nossa live. E também aqui quero deixar um convite a todos para visitarem o nosso canal no YouTube, que lá vai estar gravado, né, a nossa live de hoje. Também nós vamos estar postando um vídeo comemorativo aos 50 anos da associação, que vai ser colocado amanhã, né, para ser visto a partir do dia 29 de agosto, que é o dia do aniversário da nossa associação. Então, parabéns ao ESC, parabéns à nossa diretoria, que juntos planejamos esse momento tão especial da live. Eu agradeço a todos os meus colegas, membros da diretoria, um carinhoso abraço à Vera Márcia, à Mônica, a Lúcia, a Ivanise, o Lorival, a nossa querida Graziella, que já fez parte da nossa associação e que continua fazendo, é nossa grande colaboradora. O nosso muito obrigada, de coração, e um parabéns a todos pela nossa UESC. Muito obrigada, um beijo carinhoso. Obrigada, gente. Obrigada. E espero que tenham gostado